Christina Hodson foi confirmada como roteirista de The Brave and the Bold, a mesma pessoa que escreveu Aves de Rapina e The Flash. Vamos falar logo sobre tudo isso aqui. Essas são as redes sociais, siga lá, curta lá. Eu postei essa notícia lá antes de trazer o vídeo aqui. Siga lá, tem vídeo vertical todo dia, notícia todo dia. Obrigado aos Bat-membros e super-membros que apoiam o canal e ajudam a financiar o projeto. Se torne membro como eles a partir de R$ 4,99. Muitíssimo obrigado, tamo junto. Tem algumas coisas escritas importantes no artigo do The Hollywood Report. Primeira coisa, que o envolvimento do Andy Muschietti em The Brave and the Bold está em risco. Pode estar em risco. Abre aspas aqui. Andy Muschietti continua envolvido, mas sua participação definitiva depende de vários fatores, incluindo o cronograma e disponibilidade. O cineasta agora é um nome em alta graças ao grande sucesso de Welcome to Derry. Uma segunda temporada já está em produção, mesmo que ainda não tenha sido oficialmente renovada. Christina Hodson está trabalhando no roteiro do Batman, The Brave and the Bold, e está escrito assim, uma fonte afirma que a roteirista está trabalhando no projeto desde pelo menos o outono. Outra fonte disse que levaria algum tempo até que um rascunho definitivo fosse apresentado, já que o estúdio está adotando uma abordagem cautelosa em seu desenvolvimento. O que impressionou DC Studios foi o trabalho da Christina Hodson em Batman Beyond, que seria o Batman do futuro, mas um filme que nunca foi lançado. Olha que bizarra essa história. Hodson, acho que é Hudson, né? Christina Hodson, acho que é. Conquistou o respeito dos colegas executivos por seus roteiros sólidos e já trabalhou no universo de Gotham da DC, tendo escrito um roteiro para um filme do Batman do futuro, que recebeu elogios dentro da indústria, mas nunca foi produzido. É dito que o DC Studios não tem pressa em lançar o The Brave and the Bold. A DC estaria dando ao projeto de Reeves, The Batman Part 2, bastante espaço para se desenvolver e não ter pressa em lançar outro filme do Batman. Isso aqui é meio previsto, mas a gente pode falar sobre isso também. E aqui eles falam que eles querem o The Brave and the Bold sendo distinto de The Batman. A empresa quer garantir que o Batman, os Bravos e Destemidos, tenham um tom e um visual suficientemente distintos para se destacar, independentemente de quando for lançado. Vamos lá, a minha opinião é parecida com a de vocês, não é muito diferente com a maioria de vocês. Também não gosto da escolha da Christina Hodson como roteirista de The Brave and the Bold. Por quê? Porque ela não é uma boa roteirista. Os trabalhos dela falam por si só. E tem o combo, né? Não é só ela, é o Andy Muschietti também como diretor. Veja bem, eu sempre falo aqui, e é muito difícil você não falar do The Brave and the Bold e do The Batman Part 2. Por quê? O The Batman Part 2 é o filme do Matt Reeves, ele já entregou um filme de qualidade e uma série de qualidade e ambos de sucesso. Eu sempre falei aqui, né? O The Batman, ele ficou 45 dias no cinema e ele arrecadou 772 milhões. Ele ficou 45 dias nos cinemas. Ou seja, é um filme que foi hypado, eu lembro que o hype era grande, é um filme que tem qualidade, ele entregou resultado, e é um filme que começou uma nova era do Batman no seu próprio universo. É como se o Matt Reeves quisesse criar uma outra trilogia do Homem-Morcego. Então esse Batman do Matt Reeves, você tem mais espaço e abertura por ser um Elseworld, para você fazer uma coisa mais autoral, tipo o que o Nolan fez, que é algo mais autoral, né? Consegue fazer isso com esse Batman. Agora, o The Brave and the Bold provavelmente não. E a gente vai falar mais sobre autonomia mais um outro vídeo, certo? Eu vou completar esse raciocínio em outro vídeo. Mas esse vídeo aqui, o ponto pra mim é o seguinte. Pega como exemplo Aves de Rapina. Eu vou colocar o Aves de Rapina como exemplo, porque o The Flash, ele teve refilmagens, né? O The Flash, não sei se vocês lembram, mas ele tava naquele Hamada-verse, não sei se vocês lembram. Que no final do filme, eles iam criar uma linha do tempo nova. Michael Keaton, a Supergirl da Sasha, o Flash e alguns personagens ali que eles iam colocar. E o Zaslav assumiu e fez o filme ser refeito, né? Algumas partes do filme, sobretudo o terceiro ato. Por isso que o CGI tem aquela resolução horrível. Não sei se vocês lembram, isso é tudo no terceiro ato do filme. Por isso que eles fizeram isso. Não teve, sei lá, orçamento, enfim. A Warner perdeu tipo 200 milhões de dólares só pro Flash. Portanto, é a direção do Andy Muschietti, roteiro da Christina Hodson. O roteiro é ruim do The Flash, mas a gente tem que ir pro roteiro do Aves de Rapina. Por quê? Porque o Aves de Rapina não foi um filme que teve refilmagens. É um filme pequeno, teve mais autonomia, custou pouca grana e ainda assim o roteiro é ruim. E o roteiro é ruim, e veja bem, o roteiro e a direção é ruim. Eu nem lembro quem que é a diretora
do filme, mas eu lembro que a galera reclamou muito da Cassandra Cain, que é uma personagem qualquer coisa, é uma atriz ruim, mas a Margot Robbie, ela se salva, assim como o Esquadrão lá de 2016. O filme não é bom, é tudo uma bosta, mas ela se salva. Então pensa assim, o roteiro é uma bosta, a direção é uma bosta, nem a Margot Robbie salva o filme. Só pra vocês terem noção do quão ruim é isso tudo. E essa pessoa vai escrever o Batman, só que eu acredito que eles estão colocando um roteirista pra ser meio que um fantoche do DC Studios. Se é que vocês me entendem no bom sentido, tá? Não entendam mal. Que é tipo assim, escreve aí o Batman, a gente vai te dando orientação. Tipo, James Gunn, Tom King e vários outros roteiristas que estão ali. Pra, tipo assim, o James Gunn não se sobrecarregar e não escrever o Superman e o Batman, que eu acho que isso não tem que acontecer mesmo. Ele tem que ficar no Superman. O James Gunn tá resgatando o Superman, a essência do Superman, ele tá fazendo esse resgate. E sim, ele conseguiu já um filme de sucesso, mas eu não gostaria do James Gunn escrevendo o Superman e o Batman. A não ser que tivesse um outro roteirista com ele, aí era outra história, mas sobrecarregar ele, né? Vocês viram o que ele fez no final do Pacificador. Foi um roteiro qualquer coisa, é bem qualquer coisa aquele final. Vamos parar pra pensar um pouco aqui. Ela é uma roteirista sem qualidade, então provavelmente ela tá fazendo o esboço ali do roteiro, colocando as ideias dela, mas está sendo supervisionado pela galera do DC Studios. E o roteiro do Matt Reeves deve ter dado um choque de realidade no DC Studios. Porque eu acho que ele entregou um baita roteiro, o James Gunn elogiou, né? Falou que o roteiro é ótimo e tal. E ele meio que chacoalhou o DC Studios, tipo assim, olha, é esse o nível do meu Batman. O nível é aqui, ó. Então se você fizer menos do que isso, você vai ser ofuscado. E isso pode acontecer. O The Brave and the Bold, por mais que seja Robin, cena de ação, Batman de sunga, com uniforme cinza e azul, elipse amarela, pode ter tudo isso. Se não for bom, o Batman do Pattinson ofusca. Ah, é a culpa do DC Studios, não pode ter dois Batmans, aquela frescura de sempre que a galera reclama. Mas o ponto é, entregue qualidade. Ponto. Estou otimista com o roteiro dela? Óbvio que não. Igual vocês, a maioria de vocês, óbvio que não. Mas eu penso também o seguinte, o DC Studios deva lançar esse filme em 2029. Tanto que eles falam na matéria, não tem tanta pressa assim, por quê? Porque eles perceberam que o trabalho autoral do Matt Reeves, e a gente vai entrar um pouco nesse mérito depois, que é uma coisa que ele tá fazendo que é muito única, né? A série do Pinguim é foda e o Batman é muito bom. Pra mim a série do Pinguim ainda é melhor do que o Batman no quesito roteiro. Só que tem uma coisa que é assim, ele conseguiu colocar a assinatura dele, ele recriou uma Gotham pra ele. O Matt Reeves criou pra mim a melhor Gotham visualmente falando. Até mais que a do Tim Burton, porque no segundo filme do Tim Burton é muito Tim Burton. Aquela coisa muito fantasiosa, muito gótica zona. Você vê nos filmes dele, tudo bem a assinatura do diretor, mas eu prefiro a do Matt Reeves. Agora, o The Brave and the Bold, você tem que fazer um Batman marcante. Senão você não vai aparecer. Por isso que eles não têm pressa em The Brave and the Bold. Porque eles não querem fazer feio. Eu acho que eles têm essa ciência, com certeza, essa noção, né? Eles com certeza têm essa noção. E agora você pega a imagem, né, da Christina Hudson estampando algumas das primeiras páginas do Hollywood Reporter. O James Gunn deve ter falado, putz, agora a gente tem que ter mais cautela ainda, porque ele não quis expor a roteirista. Lembra que ele falou que não ia falar quem era roteirista pra não pressionar a pessoa. Fiquei preocupado com a Christina Hudson. Agora, sabe o que eu acho que eu faria se eu fosse DC Studios? Porque a gente sabe que, pelo menos assim, eu imagino que muitos de vocês pensem assim também, que o roteiro não vai ser 100% dela, tá ligado? Eles estão colocando ela pra escrever, mas o tempo todo esse roteiro vai ter ajuste, vai ter revisão, não vai ser 100% uma obra autoral dela, entende? E eu acho que eles deveriam colocar um diretor de nome pra esse filme. Tipo, um diretor bom, um diretor grande. Sabe quem eu colocaria pra ser o diretor desse filme? E não o Andy Muschietti, eu colocaria o Guillermo del Toro. Porque aí você acalma o fã, você acalma a fanbase, você dá a liberdade pra ele fazer o filme dele, porque ele consegue fazer coisas sombrias, né? Ele é bom nisso, ele é bom, ele ia fazer no passado o Liga da Justiça Sombria, sei lá, pra mim ia ser incrível nas mãos dele, mas imagina se ele fosse o diretor do Batman nos dias de hoje. Ele tem amizade com o James Gunn, ele fala sempre com o James Gunn, ele gostou do Superman, então eu colocaria ele como diretor. Lógico, isso aqui é uma fanfic minha, né? A gente não sabe nem o que ele vai fazer, eu não sei, pelo menos os próximos filmes do Del Toro aí que ele vai fazer. Eu preciso assistir esse último que ele lançou que eu ainda não vi. Mas eu não gostaria de ver o Andy e a Christina juntos de novo, porque o The Flash é uma bomba, né? O roteiro do filme é ruim, porque eles se baseiam no Flashpoint
Não tem nem o reverso ali, é um negócio bizarro que eles fizeram. É super qualquer coisa, tá ligado? Então acho que o Batman, que vai ter o Damian, isso está confirmado. Pra finalizar o vídeo aqui, o DC Studios está começando a ver o que é trabalhar com esses personagens. O James Gunn sabe, mas ele nunca sentiu isso na pele. Ele só trabalhou na vida inteira dele com um personagem pequeno. Até que ele pegou o Superman, ele viu o que foi o Superman. Inclusive, eu já falei várias vezes várias coisas sobre esse filme no sentido de, olha, o sucesso do Superman mexeu com o DC Studios, arrancou o Sargento Rock de 2027 e colocou ali a sequência do Superman onde tem que estar, tal. E o James Gunn tá resgatando o Superman. Eu tenho vários elogios do Superman dele, eu tenho mais elogios do que críticas. Eu gosto do filme, acho que é um bom filme, mas ele tá vendo agora o que é trabalhar com esses personagens. O mundo quase acabou com o anúncio da Christina Hodson, né? Eu sempre falo errado, como roteirista de The Brave and the Bold. Então vai ser um filme do Batman que não sabe quem é o seu filho Damian. Então vai ser o Batman descobrindo que ele tem um filho. Isso é uma premissa bem interessante. Agora, eles precisam tomar muito cuidado com esse filme. Eu acredito que Mulher Maravilha tá em 2028 e The Brave and the Bold em 2029. Comentem embaixo aí nos comentários sua opinião sobre tudo isso e tentar responder a minha pergunta. Por que a Christina Hodson vai roteirizar um filme do Batman? Teve algumas pessoas que queriam teorias da conspiração, né? Não, porque o The Flash, eles pegaram o Andy e a Christina para acabar com a carreira dos dois, jogaram DC Studios. Eu nem acho que é isso. Eu acho que é mais um sentido de tipo assim, olha, o James Gunn precisava de um grupo de roteiristas, montou o seu time lá, beleza. Às vezes o roteirista nem vai escrever filme, ele só tá ali pra ajudar a escrever o mapa do universo. Enfim, você pega o Tom King, por exemplo. O Tom King, o único roteiro que ele vai fazer é o roteiro da série do Senhor Milagre, que inclusive é animação baseada na obra dele. Então ele mesmo vai escrever ali os roteiros, entendeu? Então a gente vai ver também como que vai ser, vamos ver o roteiro da Supergirl. O roteiro do Lanternas eu confio mais do que todos os outros, porque é o Damon Lindelof, um dos roteiristas, é HBO, é uma série original, não tá baseada em nada. Então acho que Lanternas pode ser a melhor produção da DC esse ano, com certeza. Torço muito pra Supergirl também, acho que pode ser um filme muito legal e divertido. Comenta embaixo nos comentários sua opinião. Eu não colocaria o Andy Muschietti para dirigir esse filme, porque a impressão que eu tenho da Christina é que ela tá escrevendo o filme, mas com supervisão severa do DC Studios, porque eles viram o roteiro do Matt Reeves, né? O Matt Reeves, mano, ele vai fazer história com o Batman. E aí eles olharam assim e falaram, bom, beleza, vamos colocar o filme mais pra frente, vamos escrever com calma, pra gente escrever um Batman decente. Eles também precisam trazer o Batman mais pros quadrinhos nesse universo, né? Talvez a Moeda Gigante, a Batcaverna ali com o Tiranossauro, todas essas coisas assim mais fantasiosas e quadrinescas que o Matt Reeves foge um pouco, se bem que é bem quadrinesco o Batman dele. Comenta aí nos comentários sua opinião sobre tudo isso, tamo junto, até a próxima.